Um tema delicado hoje em dia, o pecado mortal. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é você falhar contra qualquer dos 10 mandamentos. Quando você falha contra os 10 mandamentos, qualquer parte dos 10 mandamentos, você está cometendo o pecado mortal. Vamos dar alguns exemplos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Se você amar mais ao dinheiro do que a Deus, você está cometendo pecado mortal. Se você amar outras religiões que não sejam a sua, ou seja, você participar de outras religiões que não sejam a sua, você está cometendo pecado mortal. Por exemplo, nós os católicos e os evangélicos cremos na ressurreição de Cristo. E a maioria das outras religiões acreditam na reencarnação. Qual é a diferença entre os dois? A diferença principal é que, se você crê na ressurreição, você está dizendo que você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu por você e Ele, através da sua morte, Ele te salvou dos seus pecados. E quando você morrer, você vai para o céu. É isso que nós cremos quando cremos na ressurreição. Os que creem na reencarnação é outra coisa. A primeira coisa que você faz quando você crê na reencarnação é negar o sacrifício de Cristo na cruz. Grave, né? Muito grave. Por isso é o pecado mortal. Você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Você acha que você vai reencarnar em outra pessoa, ou seja, sendo outra pessoa, que Deus vai te reenviar em outra pessoa e você vai ter mais uma oportunidade para purgar, para se perfeccionar, para depois voltar e talvez voltar e se reencarnar. Não, isso daí, nós os católicos e os evangélicos não acreditamos nisso. Quando você morrer, você vai ou para o céu ou para o inferno. E nós os católicos cremos também na existência do purgatório, porque por mais que a palavra não esteja lá, a palavra purgatório, a doutrina do purgatório está em vários lugares, né? Que eu posso em qualquer outro momento mencionar esses versículos bíblicos. Então, é só um exemplo, nós falamos só do primeiro mandamento, mas podemos citar vários dos mandamentos. Por exemplo, o sexto mandamento, né? Sexto mandamento, que é contra o pecado, digamos assim, diretamente, o pecado sexual, né? Fornicação, adultério, né, e impureza, né? Fornicação é sexo fora do matrimônio. Se você não é casado pela igreja, você está cometendo fornicação. Portanto, você não pode comungar, por exemplo, porque para comungar, tanto você como o padre que celebra a missa tem que estar dignamente preparado, né? Não sei se vocês sabiam, mas o padre também tem que se confessar. E se o padre celebra uma missa indignamente, ele come e bebe também a própria condenação dele. A missa serve para o povo que está preparado dignamente, mas para ele serve como condenação. Aí você vai me dizer, ai padre, mas como que o padre vai para o inferno? Aí você tem um exemplo entre os apóstolos. 11 dos apóstolos estão no céu e um está no inferno. Quem foi esse? Judas Iscariotes. Então, se entre os 12 apóstolos um está no inferno e 11 no céu, quer dizer que também nós, os padres, os bispos, inclusive Papa, se morrermos no pecado mortal, podemos ir ao inferno. Mas a nossa meta sempre é o céu, por isso devemos estar na graça e fugir do pecado mortal. Estava falando da fornicação, mas tem também o adultério, que é outra coisa. Adultério é quando você está casado pela igreja e você trai a sua esposa ou o seu esposo, seu cônjuge, com outro, com outra. Aí você também comete pecado grave, mortal, e pode também ser condenado. Impureza também é pecado mortal. Por exemplo,
você vê pornografia e comete aquele ato que todo mundo sabe. Aqui não precisa falar, porque talvez algumas crianças também vejam este vídeo. Mas a pornografia leva a outros pecados que vocês sabem muito bem. Então, é também pecado mortal. Então, são só pequenos exemplos de que devemos fugir desses pecados, né? Não, a Bíblia sempre ela recomendou você fugir do pecado, fugir da tentação. Se for possível, não enfrente a tentação. Você fuja da tentação, fuja do pecado, porque qualquer pessoa que morrer em pecado mortal põe a sua salvação em grave risco. Só Deus sabe se você vai ser condenado ou não, mas a igreja ensina que se você morrer no pecado mortal, você coloca em grave risco a sua salvação eterna. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.